Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, continuação de ontem, versículo 14. Atitudes do obreiro de Deus. Continua a lembrar dessas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envergonhem em conduções acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e tais palavras se alastraram como câncer entre estes que se encontram Hermineus e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corrompem a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus e apartar-te-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa não há vasos somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar deste pecado, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, a comunhão com os que invocam o nome do Senhor de coração puro, e rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que agem apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na perspectiva de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que desta maneira retornem ao bom senso e livram da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Amém, né? Paulo aqui continua instruindo, né? A atitude de obreiros de Deus, como os obreiros de Deus, como cada um que está na casa do Senhor deve agir, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nos orienta a andar no caminho certo, porque Ele nos ajudará, né? Aqui diz assim, né? Continuar a lembrar dessas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vãs. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Então não adianta ir por teorias, né? Muitos vão se levantar, muitos falsos testemunhos, muitas falsas coisas vão se levantar acerca da vinda de Jesus. Mas o que ele está dizendo é o quê? Creia tão somente na palavra do Senhor, no que você aprendeu dentro da palavra do Senhor. Então não se desvie para um lado nem para o outro, né? E saiba também orientar cada um que está na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós não temos orientação, mas quando nós buscamos dentro da palavra a orientação do Senhor, é tudo que nós precisamos. É a base fundamental, é a palavra do Senhor. E isso que Paulo está batendo na tecla, né, para que todos venham se alimentar da palavra noite e dia. Não se cansar em se alimentar, porque aquilo que os nossos olhos vê são alimento para as nossas almas. O que nós temos olhado, o que nós temos assistido, o que nós temos nos desviado da presença do Senhor, o que nós temos alimentado o nosso corpo, o que nós temos alimentado a nossa alma. Porque até o nosso corpo não nos pertence, é templo do Espírito Santo. Então devemos alimentar da forma correta. Aqui continua assim, né? Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus com obreiros
que não tem com que se envergonhar e se maneja corretamente a palavra da verdade. Então vamos alimentar desta palavra da verdade para que possamos também falar sobre isso, né? Evitar, pois, as conversas inúteis e profanas, procurando os que agem assim, promovem ainda mais a impiedade. Então, os que agem assim, que sentem rodas dos escarnecedores, né? Age promovendo mais a impiedade, né? Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastram como câncer entre estes que se encontra Hermineu e Fileto. Então, aquelas pessoas que se encontram despercebidas, elas vão alimentar daquilo ali e vão ficar mais vazia de si, mais vazia de Deus, né, aliás. Porque quando Deus se esvazia daquela pessoa, quando ela tira Deus da vida dela, né, não se resta mais nada. Até as felicidades são passageiras, são momentâneas. E não há felicidade sem a presença do nosso Deus, né? Eles se desviaram da verdade, procurando assim a ressurreição que já aconteceu, e com isso corrompe a fé de alguns. Então muitos ouvem testemunhos de alguns, né, que estão se desviando da verdade, dizendo que Jesus já veio, mas Jesus ainda não veio. Jesus só vai vir depois que o inimigo das nossas almas se apresentar. Entenda, porque ele vai se apresentar primeiro. Então quando ele se apresentar e passado isso, Jesus virá. Assim diz a palavra. Então vamos confiar e vamos acreditar no que a palavra nos ensina. Não vamos deixar nos enganar pela vinda do inimigo, porque o inimigo virá primeiro e virá como Jesus. Não se engane. Não deixe ser enganado. Então vamos aprender da verdade. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus, e apartar-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então o Senhor conhece os seus. Nós devemos conhecer a Jesus porque Ele nos conhece. Nós devemos conhecer a Deus porque Ele nos conhece. Nós devemos conhecer o Espírito Santo porque Ele nos conhece. Então vamos conhecer mais da palavra, dentro da palavra, né? Se alguém se purificar deste pecado, será como vaso de honra e santificado, útil ao Senhor, preparado com os bons serviços. Então o Senhor está falando aqui, né? Que aquele que conhece a verdade, conhece a palavra, vamos nos alimentar mais, que será como um vaso. Porque na casa há vários tipos de vaso, né? Mas o que é útil para o Senhor? Aquele que deixa ser enchido por Ele, aquele que deixa ser usado por Ele. Então vamos cada vez mais nos deixar ser usado por Deus, amém? Aqui diz assim também, deve saber corrigir como se dão os que se opõem à expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que desta maneira retornem ao bom senso e livram da armadilha do diabo, que capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então, a todos aqueles que o diabo tem caído na armadilha do diabo e tem deixado, né, ser capturado conforme a verdade de Satanás, aqueles se corrompem. Então vamos cada dia mais estar na presença de Deus, aprendendo da palavra, né? Aprendendo da fonte verdadeira, porque assim nós não vamos ser enganados, nós não vamos deixar ser enganados, né? Porque nós deixamos, porque nós não buscamos conhecimento, nós não buscamos entendimento e assim deixamos ser enganados por qualquer palavras que vem com as nossas vidas. Mas quando nós procuramos nos alimentar da palavra certa, quando nós procuramos alimentar o nosso espírito, assim nós conhecemos a verdade. E conhecendo a verdade, não tem mais como o inimigo das nossas vidas querer nos corromper. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui, que você tenha um ótimo final de semana abençoado por Deus, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana abençoado por Deus, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia abençoado, cada vez mais lendo e buscando entendimento dentro da palavra, com o Espírito Santo. Amém? Obrigado, tenha um ótimo dia abençoado por Deus.